Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um Devocional do Meio-Dia. Meu nome é Alexandre Meireles, sou pastor aqui na Betel, juntamente com o pastor Honório Betel Serra. Você é nosso convidado a mais um momento na presença do Senhor, mais um momento de conhecimento daquilo que Deus tem para nós. Palavras de bênção de Deus para as nossas vidas. Você que está nos ouvindo pela primeira vez, eu convido a você a se inscrever no nosso canal, Betel Serra, para você estar acionando também o sininho para você receber todas as nossas notificações. E aí, juntamente com a nossa família, ser abençoado com aquilo que nós temos colocado aí para alcançar a sua vida. Você que está conosco aí, nos acompanhando semanalmente, diariamente, você pode colocar o seu pedido de oração, nós vamos estar orando ao final deste momento. Deus tem respondido muitos pedidos que nós temos colocado diante dele. Certamente esse será mais um dia que Deus irá ouvir a nossa voz, ouvir a nossa oração e te abençoar de maneira grande e poderosa. Você é nosso convidado também para estar conosco todos os domingos às 18h30 no nosso canal. Sempre um culto maravilhoso para abençoar a sua vida. Hoje eu quero falar sobre confiar, sobre confiança. O texto está em Josué capítulo 1, versículo 1, 5 e 6. Josué 1, versículo 1, 5 e 6. Do 1 eu vou pular para o versículo 5, que diz o seguinte: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Versículo 5: Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ser forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Josué agora está diante de uma situação muito importante da vida dele. A morte de Moisés, o seu até então mestre, o seu discipulador, o seu líder. E agora ele precisa assumir essa liderança. Ele precisava agora liderar o povo de Deus, o povo que Deus havia escolhido para ser o seu Deus. O mesmo povo que Deus havia tirado com braços fortes das mãos dos egípcios. O mesmo povo que Deus tinha aberto o Mar Vermelho para eles passarem a pés enxutos. O mesmo povo que durante 40 anos estavam debaixo da nuvem da glória de Deus. Porém, Josué se encontra agora nessa situação, num cenário de medo. Ele se encontra temeroso. Ele achava que ele não ia conseguir dar continuidade àquilo que Deus estava fazendo até então na vida de Moisés. Ele não conseguia se ver como aquela pessoa que iria conseguir conduzir esse povo a entrar nas bênçãos, nas promessas de Deus para aquele povo. Entrar em Canaã. Como? Como podemos entrar? O nosso líder maior, Moisés, havia morrido. Isso estava no coração dele, na mente dele. Como que eu vou poder substituir aquele que falava com Deus face a face? Aquele que todos os dias pela manhã entrava na tenda do encontro e falava com Deus? Como que eu vou poder liderar esse povo? Eu não sei como fazer isso. Mas Josué tinha esquecido de uma coisa muito importante na vida dele. Em Deuteronômio capítulo 34, versículo 9 diz o seguinte: Ora, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe tinha imposto as mãos sobre ele. Josué agora, meus amados, estava assumindo uma posição em que primeiro ele tinha sido capacitado. Ou seja, primeiro Deus havia trabalhado, mentoreado ele através da vida de Josué. Ele tinha recebido todas as instruções, ele ouvia, ele conversava com Moisés, Moisés compartilhava com ele, ele tinha sido preparado. E eu quero que você entenda, meus amados, que Deus nunca vai te dar nada sem primeiro te capacitar. Deus nunca vai te pedir nada em que primeiro Ele não tenha preparado o cenário para aquilo que você vai viver.
Eu quero que você entenda, meus amados, que nós somos muitas vezes pegos de surpresa, mas o nosso Deus não. Ele conhece todas as coisas. Então, se você está vivendo o que você está vivendo, Deus já sabe, Ele conhece todas as coisas, Ele já preparou todo o ambiente que você está vivendo, ainda que seja um ambiente de tristeza, de luto, de perda. Sabe, meus amados, Deus está no controle. Nesses dias de lutas, de dificuldades, né, nós estamos aí ao findar de mais um ano, como eu preguei na semana retrasada, um ano para se esquecer para muitos. Mas nós servimos a um Deus que nos abençoa em todo o tempo, o Deus que tem para nós aquilo que Ele sonhou para nós. Então nós não podemos nos ater, nos ligar, não ficarmos presos a isso aí. Por quê? Porque já existe uma palavra profética sobre a sua vida, já existem os planos de Deus para a sua vida, e melhor do que tudo isso, já é decretada sobre a sua vida a unção de Deus e o poder de Deus que está sobre a sua vida. Você foi ungido para ser vencedor. Você foi ungido para anunciar as boas novas a este mundo perdido. Você já está ungido para ministrar cura aos enfermos. Você está ungido para ser um homem, uma mulher de Deus, um diferencial, um vencedor. Nunca se esqueça do que Deus já fez por você. Talvez você esteja, sim, hoje passando por dificuldades, mas lembre-se que um dia Jesus olhou para você e tirou do lamaçal do pecado. Talvez um dia Deus já olhou para você e te deu uma família. Talvez um dia Deus já olhou para você e te deu filhos, te deu um pai que ama, te deu uma casa, te deu a provisão. Talvez você hoje esteja passando por uma dificuldade, mas lembre-se, meus amados, Deus já fez muito por você e Ele continua fazendo. Nós não podemos esquecer que o nosso Deus é um Deus que ama, é um Deus que cuida de nós. Olha o que diz Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ao 24. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Jeremias estava vivendo, meus amados, nós conhecemos o contexto de um cenário em que Israel estava perdendo, um cenário que Israel estava sendo levado prisioneiro, estava apenas vivendo momentos de angústia, de muita dificuldade, mas essa palavra de Deus para Israel diz que nós não podemos nos apegar a isso, temos que trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Ele coloca aqui que as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Que esta manhã que você está vivendo seja uma manhã de renovo na sua vida. O texto diz que grande é a sua fidelidade. Creia, Deus, Ele é fiel. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que está projetado, planejado, escrito no seu livro a respeito da sua vida, vai se cumprir. Foi diante desse cenário que também Josué estava vivendo. Ou seja, havia morte, havia perca, sim. Moisés já não estava mais com eles, né? Eles estavam agora por entrar em Canaã, e ele se esqueceu desta promessa de que Deus o havia abençoado. Olha a palavra de Deus para ele no texto que nós lemos. Eu estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ser forte e corajoso. Ou seja, nós temos que entender que o cenário que nós estamos vivendo, precisamos continuar confiando em Deus, precisamos continuar confiando a nossa fé, a nossa esperança, o nosso futuro no Senhor. Em outras palavras, Deus estava falando para Josué: Josué, não confie nos homens, não confie nos seus próprios esforços, no seu braço, todavia eu estarei com você. Nesses últimos dias, meus amados, nós estamos confiando tanto nessa vacina. Quantas pessoas estão apenas confiando no emprego em que você está agora? Quantas pessoas confiam apenas na sua formação acadêmica, na sua graduação? Quantas pessoas, meus amados, estão confiando apenas na sua igreja?
quando na verdade nada disso nos garante vitória nenhuma. Não é essa vacina que vai garantir a sua cura, não é o seu emprego que vai garantir o seu sustento, não é a sua formação que vai garantir para você uma porta aberta, nem vai ser a igreja que vai garantir a intimidade com Deus. A nossa intimidade, a nossa fé, a nossa esperança está em Jesus Cristo. O salmista coloca no Salmo 108, versículo 13: com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisará os nossos adversários. Paulo coloca os Romanos capítulo 8, versículo 31, que diremos, pois, diante de tantas essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Precisamos voltar toda a nossa confiança no Senhor, precisamos voltar toda a nossa necessidade aos pés do Senhor. Pare de confiar na sua habilidade, pare de confiar na sua graduação, pare de confiar na sua capacidade, mas passe a devotar-se, a confiar no Senhor que pode todas as coisas. Quando nós vemos ali Paulo dizendo para Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, que diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Eu achei linda essa palavra de Paulo para o seu discípulo, meus amados, porque ele fala que Deus já nos deu um espírito de poder. E quando ele fala de um espírito de poder, ele está falando de autoridade e também de capacitação. Você já conseguiu aquilo que você necessita. Você já tem a cura dessa enfermidade que assola a sua vida. Você já tem poder para orar e libertar o oprimido. Você já tem o Espírito Santo sobre a sua vida para se derramar de forma abundante sobre a sua vida. Você tem o poder que está em Cristo Jesus habitando em você na pessoa do Espírito Santo. Você já tem. Quando Paulo fala que ele já tem, que nós já temos o Espírito de amor, ele fala das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Você não pode se entregar, meus amados, a esse medo, esse pânico que está assolando. Muitas pessoas estão passando por depressões, por ansiedades, por medo, porque estão se entregando. Não, Deus te deu um espírito de amor. Você pode voltar a amar o seu filho, você pode voltar a amar o seu cônjuge, você pode voltar a ter o seu casamento curado, restaurado, você pode amar os seus pais, voltar a ter um relacionamento aberto, você pode amar aquelas pessoas que te feriram. Meus amados, você tem o amor. Jesus, ele não tem amor, ele é o amor. E Ele habita em você através do Espírito Santo de Deus. Então você tem um espírito de amor, em que você pode se deleitar neste amor. Você pode externar este amor às pessoas que estão ao seu redor. Será que hoje você deu um beijo no seu filho? Será que hoje você deu um beijo no seu cônjuge? Será que você deu um abraço num amigo, alguém próximo de você? Precisamos demonstrar este amor. E por último, Paulo coloca que nós temos um espírito de equilíbrio. Ele fala de razão, fala de entendimento. Então, meus amados, você não é mais conduzido pela emoção, mas você sabe o que é certo, então perdoe. Você sabe o que é certo, então fuja da tentação. Você sabe o que é certo, então diga não para essa depressão, para este pânico, para essa ansiedade. Você tem um espírito de equilíbrio na sua vida, o domínio próprio através do Espírito Santo de Deus. Você não precisa ter medo. Você pode avançar, você pode conquistar, você precisa e pode confiar no Senhor. Assim como Deus foi com José lá no Antigo Testamento e colocou ele de maneira sobremaneira, Deus também pode fazer com você. Assim como Deus foi com Davi diante do Golias, Ele pode ser com você. Assim como Ele foi com tantas outras pessoas, inclusive como Josué, que Ele disse que estaria com ele todos os dias, Ele pode estar com você. Olha o que o salmista coloca no Salmo número 20, capítulo 20, versículo 7. Alguns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Em que realmente nós temos confiado? Onde estamos colocando a nossa esperança? Deus deu a Josué uma garantia de que estaria com ele em todos os momentos.
Nós também temos essa garantia. Eu gosto muito desse texto de Mateus 28, quando Deus diz: portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que lhes ordenei. E eu, diz o Senhor, estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa palavra não foi dita para os discípulos, essa palavra foi dita para a igreja. E meus amados, entenda, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Deus estava preparando a sua igreja naquele tempo, para que ela pudesse fazer tudo o que ela fez. E essa mesma palavra se estende para nós. Deus não tem filho predileto. Assim como ele estava com os discípulos, assim como ele estava com Josué, ele está conosco. Mas é claro, eu não posso deixar de falar que Deus não tem filho predileto, mas com certeza existem filhos que preferem mais a Deus do que a outras coisas. Há discípulos, há filhos que preferem mais a Deus do que a qualquer outras pessoas. Há filhos, há discípulos que preferem mais a Deus do que qualquer outro emprego, do que qualquer outra oportunidade, do que qualquer outro relacionamento. Deus não tem filho predileto, mas a nossa posição vai influenciar naquilo que nós podemos alcançar diante do que Deus tem para nós. Meus amados, nós vemos agora um Josué que, diante desta palavra, ele se posiciona em confiar a Deus. No capítulo 24, versículo 15, ele diz: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses dos seus antepassados que serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué confiava no Deus que estava conduzindo a sua vida. Ele escolheu estar aos pés do Senhor. Ele escolheu, ele preferiu estar diante daquele que pode todas as coisas. Confie sua necessidade ao Pai. Confie sua família ao Pai. Confie a sua vida aos pés do Senhor. E eu quero terminar com a frase de duas pessoas para poder ilustrar tudo o que nós estamos falando até este momento. O Antônio Francisco, uma pessoa do meio gospel, que diz: não sabemos o que pode acontecer de repente, mas podemos confiar no Deus que faz tudo acontecer. Eu vou repetir: não sabemos o que pode acontecer de repente, mas podemos confiar no Deus que faz tudo acontecer. Você não sabe o que vai acontecer, mas Ele sabe. E se você confia nele, Ele vai prover todas as coisas. E por último, o nome dela é Carla Correia, né? Ou Correia, perdão. Carla Correia, que diz: assim, ore, orar, entregar, descansar e confiar em Deus sempre. Este é o segredo da vitória. Orar, entregar, descansar e confiar em Deus. Esse é o segredo da nossa vitória. E agora eu quero orar, entregando as nossas necessidades ao Senhor, porque nós vamos descansar, porque Ele vai fazer todas as coisas ao nosso favor. Eu quero orar por você neste momento. Como está o seu coração? Preocupado nesse final de ano? Você está com o coração jubiloso porque algo novo Deus vai fazer na sua vida? Você está desanimado, frustrado? Confia no Senhor. Confia no Senhor, porque no mais Ele tudo fará. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos garante que aqueles que confiam no Senhor, ó Pai, têm as suas forças renovadas. Nós podemos correr, não vamos nos cansar. Podemos, ó Pai, subir, voar, Senhor Pai, porque o Senhor é conosco. Ó Pai, nós queremos neste momento, Senhor Pai, colocar a nossa pequenez, as nossas limitações, os nossos medos, angústias, Senhor Pai, diante do Senhor. Porque Tu és o Deus que cuida, Tu és o Deus que provê, Tu és o Deus do impossível. Que nós possamos, ó Pai, viver as canções que, ó Pai, que o Senhor tem colocado no coração desses homens e dessas mulheres. Que nós possamos confiar,
que nós possamos confiar no Senhor, porque Tu és o Deus de todas as coisas. Tira de nós todo medo, toda angústia, toda depressão, todo Senhor Pai, todo espírito, Senhor Pai, que o diabo tem colocado de frustração, de perda. Nós temos um espírito que está em nós, o Espírito Santo de Deus, que nos traz vida e vida em abundância, um Espírito que nos traz alegria, uma alegria completa, não uma alegria passageira. Ó Pai, que esse fim de ano nós possamos viver os melhores dias, porque sabemos que o ano de 2021 será o ano da superação do Senhor para a Tua igreja, e que nós possamos viver todos os Teus sonhos e os Teus projetos. Senhor Pai, cada pedido que foi colocado, Senhor Pai, diante do Senhor, agora nesse momento devocional, que o Senhor Pai possa tomar nos Teus braços, nas Tuas mãos, cada uma dessas circunstâncias. Confiamos na resposta do Senhor, e nós possamos, ó Pai, testemunhar aquilo que o Senhor já está fazendo ao nosso favor nesses últimos dias. Ó Pai, nós queremos colocar as nossas necessidades, Senhor Pai, nas Tuas mãos. Toma, Senhor Pai, o sedento, Senhor Pai, sacia a sede, a fome. Toma o necessitado, Senhor Pai, supra cada um, Senhor Pai, das suas necessidades. Toma o enfermo, Senhor Pai, Tu és o Deus da cura, que nós possamos, ó Pai, ter, ó Pai, os nossos irmãos curados fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Ó Pai, nós damos, Senhor Pai, nessa hora uma palavra profética, que, Senhor Pai, o Senhor está restaurando aquilo que se perdeu. Ó Pai, entra, Senhor Pai, em cada uma, Senhor Pai, dessas enfermidades e muda a realidade. Tu és um Deus, ó Pai, poderoso, e é em nome de Jesus que nós ministramos a cura sobre cada vida, sobre cada uma das nossas necessidades. Ó Pai, toma o nosso coração e continua falando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, que você possa confiar no Deus que pode todas as coisas. Que esse restante dia seja um dia abençoado na sua vida, que por onde você for, você possa ser abençoado, que por onde você passar, as bênçãos do Senhor te acompanhem. Que você possa ter um restante dia abençoado, porque nós somos uma família, a família Betel, uma família para pertencer. Beijo no seu coração, até a próxima.